Olá, alunos do sétimo ano, tudo certo? A aula de hoje ela é referente à região norte do Brasil. Então vamos entrar um pouquinho aí no detalhamento dessa região. Maior região, né, em relação ao tamanho, tá? E então vamos falar um pouquinho das suas características. As primeiras características naturais, né, ela possui a maior parte do domínio da Amazônia, que é uma floresta de clima equatorial. Já falamos um pouquinho já nos LD anteriores sobre a característica dessa floresta, tá? E é uma região que possui uma baixa amplitude térmica. Amplitude térmica é a variação de temperatura durante um determinado período, seja durante o dia ou durante uma estação. Então ela possui uma variedade de temperatura bastante baixa, chegando a cerca de 3 graus, ou seja, quase nada. Então durante o ano todo, praticamente, a temperatura dessa região norte ela não tem variação térmica, beleza? Podem acompanhar a aula pelo LDI. Eu estou falando um pouquinho lá da página 21, beleza? Agora eu vou lá para a página 25. Eu vou falar um pouquinho agora das questões sociais, onde ele divide os povos tradicionais da Amazônia, beleza? Então primeiro ele fala dos indígenas, que chamam de povos da floresta. Não é um termo pejorativo, tá? Ou depreciativo. É que lá, né, ele, na verdade, é para evidenciar a vivência e a integração com a floresta. Por isso, povos da floresta. Tá? E o povo da floresta, ele é subdividido. O primeiro deles são os povos indígenas, né? Onde eles têm como característica a preservação da floresta sem deixar de utilizar os seus recursos, ou seja, uma preservação sustentável da floresta, uma utilização sustentável da floresta. A diversidade étnica e cultural dos povos indígenas da região norte é bastante grande. Em toda essa diversidade, nós trabalhamos dentro principalmente da ciência da história, a questão de etnoconhecimento, da história e da antropologia. Então, toda essa variação cultural desse povo indígena, tá, é trabalhado a partir do etnoconhecimento, ou seja, o conhecimento étnico das características étnicas de cada povo indígena lá, tá? Depois, lá na página 27, fala dos povos ribeirinhos. Uma característica da região norte são esses povos ribeirinhos, onde eles vivem à beira do rio. Por isso que ribeirinhos, né? É um dos povos mais tradicionais da região norte e essa característica deles se deve ao fato, né, da grande região hidrográfica, né? A vasta rede hidrográfica da própria região. Tá? Então, é uma característica natural que influencia o social. Tá? Essa é uma característica aí dos ribeirinhos. Lá na página 29 fala dos povos quilombolas. Os quilombolas é um cultivo de tradições de uso da terra, se mantiveram por características culturais próprias. São os povos que são remanescentes dos ex-escravizados, né, que saíram fugidos das fazendas onde tinha trabalho escravo e formaram os grandes quilombos. Diversas histórias sobre esses povos aí dentro da história do Brasil. Tá? Apesar do predomínio ser da população negra, existem alguns quilombos, a variedade pluriétnica, né? Onde presença de indígenas e brancos também dentro desses quilombos, ok? Bom, lá já na página 31, vai falar um pouquinho de economia e sociedade, tá? Mas é uma característica bem importante aí da região norte, que ela tem destaque em diversas áreas econômicas, mas o seu maior destaque está sendo atualmente o extrativismo mineral na região. Aí, em segundo, vem o setor de serviços e comércio. Tá? Então, a característica principal hoje, a atualidade da região norte, é o extrativismo mineral da região. Outra característica é que mais de 40% da população da região norte ainda vive abaixo da linha da pobreza. Então, é uma região que tem uma problemática de desigualdade social bastante grande. Tá? Bom, lá na página 32 vai falar sobre o extrativismo e conta um pouquinho da história do extrativismo da região norte. De início da colonização brasileira, né, os povos dos bandeirantes saíram em busca das drogas do sertão. Então eles foram desbravando o Brasil adentro, né, o interior do Brasil, atravessaram o Tratado de Tordesilhas, né, passaram a régua no Tratado de Tordesilhas e tocaram toda a vida para o oeste. E nesse caminhar para o oeste, foram chegando na região norte e acharam então as especiarias amazônicas. Lá na página 32 fala um pouquinho, né? O cacau, o cravo, o guaraná, urucum, poaia e pimenta.
foram as drogas mais utilizadas, drogas por, né, não é questão ilícita, né, mas de ser utilizadas para questões medicinais, beleza? Fica ligado aí, né? Depois, a região norte teve seu apogeu de extração vegetal lá na década do século, entre os séculos 19 e 20, na década não, nos séculos, né? 19 e 20, onde houve a extração da seringueira. As seringueiras utilizando latex, que é a matéria-prima da borracha, beleza? Hoje, já século 21, a região norte abriga grandes reservas de recursos minerais, tendo o destaque do maior produtor mineral da região é o estado do Pará, que é o segundo maior do país, ficando apenas atrás de Minas Gerais. Então, a gente que tem o costume de pensar que a região sudeste e centro-oeste ainda tem esse destaque, né, de produção mineral, hoje quem se destaca é a região norte, com o estado do Pará. E qual é a maior produção mineral? Bauxita, cobre, manganês e ferro. Tá? Bom, outro destaque de extrativismo vegetal. A agricultura da região norte vem aumentando, utiliza a agricultura familiar através, né, dos cultivos de arroz, café, feijão, guaraná, mandioca, cacau e cupuaçu, algumas plantas características da região norte. No entanto, estão abrindo, né, para a agricultura de monocultura, para exportação, que é a soja. E a gente sabe as consequências ambientais relacionadas a isso. Tá? E a pecuária, também destaca o estado do Pará, é a produção e criação de bubalinos, que são os búfalos. A maior criação do país encontra-se no Pará também, que é um destaque aí o estado do Pará em diversas áreas de extrativismo. Bom, final, não muito menos importante, mas que a gente tem que destacar, é a industrialização da região norte. Essa industrialização, galera, é uma industrialização ainda lenta, apesar dos incentivos feitos desde 1967 com a criação da Zona Franca de Manaus. Tá? Então, essa Zona Franca de Manaus ela foi criada e a principal estratégia para a atração dessas indústrias, né, para atrair as indústrias para a região norte, foi a isenção fiscal, a isenção de impostos. Só que devido à sua localização, longe de tudo, né, em relação ao mercado consumidor, muitas vezes a matéria-prima, dificultou o desenvolvimento dessa área. Não quer dizer que não esteja desenvolvida, né? Para a região ela é bastante desenvolvida, mas pode, né, um grande potencial futuro é a Zona Franca de Manaus, beleza? Como vocês podem ver aí, tanto que ela é algo promissor, e que vocês podem ver aí no gráfico da página 34, né, o crescimento da população de Manaus entre as décadas de 1940 a 2018. Tá? Então, né, o crescimento dessa população se dá ao fato também da Zona Franca de Manaus, essa industrialização. Beleza? A aula de hoje era isso e até a próxima!